o que eu quero apresentar hoje são as pinturas. Eu não trouxe todas, né? Então tem algumas aqui. Essa aqui é a La Luba. Lembra Marc Chagall, né? Total. Uhum. E o processo criativo foi bem interessante também, porque eu comecei a picotar pinturas que eu não gostava, que eu já tinha feito, e remontei de uma forma diferente. E comecei a pintar as imagens que emergiam nessa montagem. E as imagens que emergiam eram imagens relacionadas aos contos que eu estava trabalhando na época. Então foi um processo muito rico, onde uma sequência de pinturas emergiram e todas baseadas nos contos. Porque eu estava trabalhando com as mulheres, eu já estava no processo de cura também pessoal, sabe? Então foi riquíssimo, foi muito lindo esse processo. Essa aqui é a Baba Yaga, que é a personagem principal do conto Vasalismo, né? Que é a mãe selvagem que existe em toda mulher. É ela que a gente tem que encontrar dentro para a gente tomar posse do nosso fogo criativo. E essa eu apelidei de bonequinha, porque a bonequinha da Vasalisa, né? Representa a intuição, representa também um pouco da criança ferida quando a gente trabalha na musicoterapia, e percebe que todas as pinturas têm a mesma técnica, né? É muito legal. Uhum. E o conto principal é o Vasalisa, que é o conto completo, que fala da iniciação completa da vida de uma mulher. E eu vou trabalhar com ele hoje, tem vários outros, então são 13 pinturas sobre vários contos, mas hoje eu vou resumir, vou trabalhar só com as cartas da Vasalisa, e aí eu fiz uma impressão de cada pintura, para não deu para trazer todas, né? E eu vou mostrar uma pintura de cada vez, e vocês vão escolher uma que vocês gostem mais, tá? Sem pensar muito, né? Qual que você sente que chama mais atenção, né? Que vai conversar mais com seu coração. Não, aí você fala aqui, você não vai sair falando, já manda mensagem, hoje é dia de plantão. Vai virar noite. O corpo quentinho. E aí? Ah, eu gostei mais da travessia. A travessia. Eu gostei da matilha. A matilha. Eu, a primeira bonequinha, eu A acho. bonequinha. Eu gostei dessa, a mãe. A mãe. Também. Tá. Você também? A mãe? Então, aí eu vou começar. Também gostei da bruxa como segunda opção. A bruxa, né? A segunda opção. Sim, a primeira é qual? A primeira foi a matilha. A matilha. Perfeito. Muito bem. Então, a historinha fala de uma menina no leito da morte da mãe, que recebe uma boneca que vai guiá-la pela floresta escura em direção à casa da Baba Yaga, né? A mãe significa essa carta aqui. É a primeira personagem do conto e a primeira etapa da jornada de toda mulher. O que a gente precisa fazer? Deixar morrer a mãe boa demais. O colo seguro, lugar quentinho, para a gente poder avançar na jornada. Então essa carta, ela representa a mãe boa demais, e quem tirou essa carta, normalmente precisa deixar morrer a mãe boa demais em alguma área da vida. Tá? Em alguma área da sua vida, você precisa desapegar do lugar seguro e avançar na sua travessia pela floresta até a casa da mãe selvagem, a Baba Yaga. São as duas mães super importantes na vida de uma mulher. A mãe boa demais, que representa um pouco da mãe biológica, aquela que vai cuidar até um determinado ponto da vida, mas depois ela tem que abrir espaço para a mãe selvagem emergir. Porque a mãe selvagem é detentora do fogo criativo, não a mãe boa demais. E o que acontece na nossa jornada, muitas vezes, é que a gente fica mais tempo do que deveria no colo quentinho da mãe boa demais, entendeu? Então, quem tira essa carta, normalmente tem questões para serem vistas com a mãe. Ou com o feminino,
ou com a ancestralidade feminina. Engraçado que a segunda carta que eu gostei foi essa. Deusa Megera. Sim. E aí você falou, né? Mas eu não pensei assim, se podia, igual como uma pessoa comentou, falar, e a segunda. Sim. Então há algo bem. E eu tô vivendo isso, assim, pra minha vida mesmo, né? Essa transição. Perfeito. É a travessia interna que a gente tem que fazer entre a mãe boa demais e a mãe selvagem. Nossa, muito interessante. A mãe boa demais, ela está localizada nessa região aqui. Então, problemas nessa região estão relacionados diretamente à mãe, sabe? Biológica. Sim. E a mãe selvagem está relacionada com o coração. Então, a gente tem que fazer essa travessia daqui para cá, sabe? Sim. Onde aqui a gente vai encontrar essa força, essa coragem, esse fogo criativo, né? Porque quando a menina faz a travessia, ela recebe o fogo criativo da Baba Yaga, a deusa Megera, muito temida, mas ela tem um lado bom e ela tem um lado de bênção, né, que é o fogo criativo, mas ela é uma megera muitas vezes, assim como a gente tem que ser no nosso vida. Necessário. De vez em quando a gente tem que ser megera. Você morde o dedo. Nossa. Então, e aí eu já respondi quem escolheu a Baba Yaga, né? Que é essa mãe selvagem que existe em todas nós. Esse feminino forte, essa força, né, ancestral que vem até de Marias, né? Que vem aí desse feminino ancestral que a gente carrega, que a gente tem que tomar posse, né? Pra gente encontrar esse propósito no mundo, pra gente conseguir manifestar, realizar todos os nossos sonhos. É a mãe selvagem que vai trazer isso. Então, a mãe boa demais. Muito bom. A bonequinha, então, a menina, né, deixa morrer a mãe boa demais e recebe a bonequinha, que é a bênção das ancestrais. Então, quando a gente faz as pazes com a mãe, com a ancestralidade feminina, a gente recebe uma bênção que vai nos acompanhar por toda a vida. Ela vai ser a guia pela floresta, né? Então, por isso que a primeira etapa é a mãe boa demais, porque a gente tem que fazer as pazes com essa mãe, com essa ancestralidade, aceitar a nossa origem, aceitar o nosso biotipo, aceitar as nossas raízes, aprofundar nessas raízes, né? Pra gente receber essa bênção e estar protegido nessa travessia, que não é um passeio no parque, é uma travessia na floresta escura, né? E às vezes não é fácil. E aí a gente pode ir para a carta da travessia, que a Carolina escolheu, né? Outras pessoas escolheram também. A travessia é um período de encarar a própria sombra, sabe? É um período onde você está na floresta escura, de posse apenas da sua bonequinha, que é a intuição, né? Que é a bênção e a intuição ao mesmo tempo. Então, algumas dicas para quem está atravessando a floresta: alimentar a sua bonequinha, alimentar a sua intuição, né? Alimentar a sua criança interior, né? Dar para ela tudo aquilo que ela precisa, um prazer positivo todo dia, né? Porque muitas vezes a gente tem uma criança ferida em nós que precisa de atenção. E quando a gente cuida dessa criança, a gente acolhe essa pureza do nosso coração, a gente conecta com essa intuição também. Outra dica é fazer perguntas para a boneca. Devo ir para a direita ou para a esquerda? O que é melhor para mim? O que mais é possível? Né? É sempre bom a gente aprender a fazer essas perguntas certas para o universo, né, para a boneca, para nós mesmos. O que realmente importa para mim? Será que eu estou fazendo o que realmente importa para mim? Ou eu estou só atendendo as necessidades dos outros? Né? A travessia, ela fala muito disso, assim, aprender a discernir, né, qual caminho na encruzilhada da vida a gente vai seguir com a ajuda da intuição. Então, é um momento de conectar com a intuição. Quem escolheu a carta da travessia, pega firme na sua intuição e vai. Porque a Baba Yaga está lá do outro lado, aguardando por você. Né? E a outra carta é a da matilha, né? Que ela escolheu a da matilha. Então, quando a menina chega na casa da Baba Yaga, ela passa por alguns testes com a megera, sabe? Não vai ser tudo flores, não. Então, ela tem que aprender a discernir entre isso e aquilo, aprender a separar o milho mofado do milho bom,
aprender a lavar toda a roupa suja, aprender a cozinhar novas ideias, né? E a cada teste, ela pergunta para a bonequinha, como eu vou conseguir fazer tudo isso? A bonequinha, calma, vai dormir, no outro dia tudo estará resolvido. E realmente, no outro dia, tudo estava resolvido. Então, assim, o poder da intuição na vida de uma mulher é muito grande. Essa é a nossa arma principal. Às vezes a gente vai para a vida com a espada, mas a espada naturalmente já é do homem, né? Não que a gente não tenha que aprender a lutar com a espada. Às vezes lutar com a espada é a única alternativa que tem, a gente tem que aprender a lutar com a espada. Mas não é a nossa arma principal. A arma principal da mulher é a intuição, é o cálice, né? É aprender a receber, né? Principalmente antever as situações. A gente tem esse potencial inato em nós, né? E ela então passa por todos os testes e a Megera fala com ela, minha filha, onde você aprendeu tudo isso? Aí ela fala assim, foi uma bênção da minha mãe. Aí a deusa Megera entrega para ela a caveira incandescente, né, que é o fogo criativo, e fala, pode ir embora, que eu não quero saber de bênçãos nessa casa. E vai. E aí ela se torna então a menina sabida, né? Ela passa por toda a jornada dela, ultrapassando os obstáculos, né? Vencendo todos os desafios até chegar na casa da mãe selvagem. E ela recebe então a caveira incandescente e se torna uma menina sabida. Ela sai da jornada como uma menina boazinha e ela chega no final como uma menina sabida. E como menina sabida, ela pode então, ela ganha esse potencial de realização e manifestação, então ela passa a encontrar sua matilha, sabe? Os seus iguais, né? Ela encontra a sua turma, né? Quando a gente é honesto e verdadeiro com a gente mesmo, a gente encontra esse propósito e automaticamente aquilo que é nosso chega para nós. E aí, no caso, seria a matilha, né? Ela encontra com a sua turma e ela se libera, né? Daquele início da jornada, que inclusive eu não falei, mas que bom que eu não falei, porque depois que ela deixa morrer a mãe boa demais, ela tem que encarar a madrasta, que casa com o pai e não gosta da menina. Mas é interessante que a madrasta não saiu aqui, ela não apareceu nem nas cartas, porque eu não imprimi ela, e ninguém tirou a madrasta. Então esse é um ótimo sinal. É um sinal perfeito, porque a madrasta representa o patriarcado, a relação com o pai, e essa energia de resistência que existe na vida de todas nós, existe inclusive na psique, que representa uma força muito grande da psique, um predador, né? Que representa o ego também, em algum nível, o eu inferior, sabe? Tá tudo ligado. Mas eu achei muito interessante, porque não veio a carta da madrasta e ninguém escolheu, porque também não veio. Enfim, que legal. Então, bom sinal que nós estamos todas conectadas só com a energia feminina. Toda a ludicoterapia, ela considera que a nossa psique é uma casa, onde existem vários moradores que precisam ser vistos por nós constantemente. De outra forma, essa casa interna se torna uma bagunça. Então você tem a mãe boa demais, falando, não se arrisca não, fica aqui, o que será de você? Lá fora é perigoso. Quantas vezes a gente não ouviu essa vozinha, né? Isso. Tem a madrasta em relação ao pai, né? Então a madrasta fala, que é isso, você não é de nada, isso aí não serve pra nada, pra quê? Negócio de pintura, desenho, vai ganhar dinheiro. Ou então, sabe, um outro é melhor que você. Não é essa vozinha do eu inferior, dessa casa psíquica, que insiste em dizer que não é pra nós. Tá relacionado também com a energia do ego. Tá? O ego é uma energia muito forte, é energia que ajuda a gente a manifestar, mas se essa energia está distorcida, ela vai ser um grande predador da psique. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do ego na nossa vida. É o ego que cria situações desagradáveis, que cria situações de conflito, né? Situações que a gente não gostaria de viver. A gente tem a vozinha da Baba Yaga, que é essa mãe selvagem, né?
E tem várias vozinhas internas, da criança ferida, né, que se faz de vítima muitas vezes, ninguém olha para mim. Então eu vou criar confusão para ver se alguém, né, muitas vezes a criança interna que está criando as confusões na nossa vida para ser vista. Por isso que eu falo, alimenta a sua criança, dá para ela um pouco de amor, de atenção, de carinho. Então tem a voz da mãe interna e do pai também. Né? O pai, ele tem a função de proteção do self instintivo. Então, o pai psíquico é aquele que vai proteger o feminino. Quando esse pai, ele não cumpre a sua função, quando ele é ausente na vida da mulher, quando ele é omisso, quando ele age de uma forma distorcida, ele compromete o desenvolvimento dessa mulher ao longo da vida. E aí lá na frente ela vai ter que voltar e refazer esses caminhos que ficaram perdidos para ela conseguir avançar com sucesso. Da mesma forma a mãe, né? Se a mãe não cumpre o papel, né, isso fica um buraco, porque são as duas etapas principais, a mãe e o pai. Então é a base que a gente precisa, né? E a lúdica terapia a gente trabalha muito com essa base, né? Com a cura da criança ferida, porque uma base sólida, o resto acontece naturalmente.